Saudamos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos a comentar as leituras diárias propostas pela CPAD neste primeiro trimestre de 2025 para a classe dos adultos das lições bíblicas, cujo tema trimestral é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro, e nesta terça-feira meditaremos no texto proposto que está no Salmo 146 e versículo 3. Salmo 146 e verso 3, né? Já que os salmos eles são feitos em forma de poesia. Assim nos diz a palavra do Senhor: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Aqui, os editores propuseram o título para o devocional Somente em Deus há salvação. Obviamente, esse versículo ele pode ser interpretado, ou este verso pode ser interpretado, trazendo alusão a este termo salvação em duas modalidades. Salvação com, digamos, letra minúscula, que fala-nos de livramentos do dia a dia, de sermos salvos de alguma situação, é algo situacional. Mas também pode ser aplicado na questão soteriológica, nesta doutrina da salvação. Quando falamos que em nenhum outro ou somente em Deus há salvação, estamos dizendo que a salvação é uma obra operada, planejada e executada por Deus. E que, ao contrário de Deus, nos homens e nos filhos dos homens, isto é, os seres humanos, não há salvação. Aí nós colocamos por terra qualquer tentativa de uma seita ou de uma filosofia ou até de uma ideologia de colocar um homem como salvador de um outro. Aí se desmonta a ideia também de um ato sacramental. Nós já aprendemos que o sacramento seria um ato pelo qual um homem santifica ou consagra ou salva um outro homem. O nosso sacramento é o Senhor Jesus Cristo. A igreja, a nossa profissão de fé, a nossa declaração de fé nos diz que o nosso único mediador é Jesus Cristo, como veremos, inclusive, no decorrer da semana. Mas o Salmo nos diz: não confieis nos príncipes. E aí nos traz uma ideia de que a autoridade do homem ela é temporal e a de Deus é eterna. Nos traz a diferença entre a possibilidade, capacidade e intenção divina em relação à mera boa vontade humana, se é que existe boa vontade entre os seres humanos. Ele diz também: não confieis nos filhos de homens. Veja que aqui não está a se falar do filho, da expressão o filho do homem,
porque essa expressão filho do homem, por vezes, é atribuída a nosso Senhor Jesus Cristo. E nele sim podemos confiar. Mas está falando daquelas provisões que os homens aqui na terra podem nos ocasionar, ou que eles sugerem de maneira arrogante que tem o poder de nos proporcionar. Muitas pessoas se acham poderosas por poder ajudar uma outra. A filantropia, que é aquele ato em que os homens ricos, eles fornecem ali subsídios ou ajudas aos pobres, se parece muito com caridade, mas na verdade é um ato muitas das vezes egoísta. Esses atos também são finitos e limitados. Hoje mesmo, neste dia que estou gravando este áudio, presenciei a limitação humana. Quando uma certa provisão foi interrompida. Uma promessa, um compromisso. Mas, como já disse o salmista em outras oportunidades, as palavras dos homens são como a erva, que de manhã nascem e à tarde elas murcham. Quantas vezes as palavras são quebradas, os compromissos são desfeitos. Por isso aqui o alerta do salmista: não confieis nos homens, nem nos filhos dos homens. Nós sabemos que as epígrafes, os títulos dos salmos, eles não são sagrados, eles são colocados pelas editoras. Mas na minha Bíblia aqui, o título do salmo é A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. E esta justa posição entre a fraqueza da palavra humana e a fidelidade divina é com certeza a expressão do caráter humano. Agora, nos fica a pergunta, nos gera a pergunta: se só em Deus há salvação, já vimos ontem que essa salvação ela é operada de uma maneira misteriosa, já vimos hoje que Deus é que opera essa salvação. Como se dá esse processo? Uma pista que o apóstolo Paulo ele nos dá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, e o versículo Romanos, capítulo 10, e o versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No versículo 13, entretanto, está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor aqui com letra maiúscula. Está falando nosso Senhor Jesus Cristo. E ao meditar neste tema, me veio à recordação um livro muito importante que, embora não seja sagrado, contém muitas partes da Bíblia. É um livro com algumas sugestões bíblicas de um autor muito conhecido, o bispo Agostinho de Hipona, pelos romanistas chamado de Santo Agostinho, né? Nós chamamos de Agostinho de Hipona. Ele no livro que dá o nome de Suas Confissões, né? As Confissões de Agostinho, no primeiro livro, já no tópico 2 do primeiro livro, ele traz a seguinte
pergunta como e por que invocar a Deus. E eu quero aqui dizer aos amados irmãos, lendo e falando aos irmãos, o que Agostinho pensava de se invocar a Deus. Ele dizia: como invocarei o meu Deus, ó meu Deus e meu Senhor? Ele pergunta isso ao próprio Deus, né? Pois ao invocá-lo, eu o chamarei para dentro de mim. Que lugar haverá em mim onde o meu Deus possa vir? Onde virá Deus em mim, o Deus que fez os céus e a terra? Há então algo em mim que te possa conter? E o céu e a terra que fizestes, nos quais me fizestes, são eles capazes de te conter? Aqui ele nos fala deste relato e da impossibilidade de agradar a Deus. Quando nós falamos de invocar, estamos falando de chamar para perto. Agostinho fala de chamar para dentro. Ora, como que o homem vai invocar Deus para dentro de si? Seria possível alguém invocar a Deus para dentro de si e não ser condenado? Os pensamentos que você teve no dia de hoje até agora, ou nesta semana, o que passa no seu coração, o que passa no meu coração, as nossas ideias, nossos sonhos, aquilo que imaginamos sobre os outros, sobre o próprio Deus, nossas questões, será que tudo isto não nos traria condenação ao invocar Deus para dentro de nós? Com certeza. E é neste aspecto que a salvação do nosso glorioso Salvador, nosso glorioso Redentor, é maravilhosa. Porque é pela graça que Ele nos alcança e infunde em nós o seu amor, demonstra para nós o seu amor de uma forma tão profunda que ele nos diz, através do evangelista João, no textuário da Bíblia, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se faz carne, habitando entre nós, morrendo por nós, por assassinos, por pecadores, por corruptos, por ladrões, por mentirosos, e todas aquelas obras da carne citadas por Paulo, lá naquela vasta lista de Gálatas 5, no capítulo 22. No capítulo 5, versículo 22. Mas aí, se Agostinho não tinha, nesta sentença, nessa parte das suas confissões, a resposta, que era na verdade uma oração que fazia a Deus, o Evangelho tem. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que faz-nos desvendar os olhos deste mundo de pecado e nos situar em nossa vida tão decaída e nos aponta a Jesus Cristo, nosso Senhor e glorioso Salvador.
E aí nós podemos crer e entender que em nenhum outro há salvação. Como diz o texto que nós acabamos de fazer referência no nosso devocional de hoje, não confie nos príncipes, nem nos homens. A provisão dos homens é temporal e escassa, mas confie na nossa eterna e gloriosa salvação, na salvação que é em Cristo Jesus. Nele nós podemos confiar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.